Noite, tudo bem com vocês? Sejam todas muito bem-vindas à nossa conversa de mulheres. Nós fazemos aqui às terças-feiras pelo Instagram para ter esse nosso bate-papo, né? Uma conversa de mulheres falando sobre a nossa vida, sobre o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Eu fico muito feliz por essa oportunidade, né? Graças a Deus por poder estar aqui com vocês, me comunicando, recebendo vocês aqui nesse bate-papo. Então sinta-se muito à vontade, muito tranquila, tá? Para participar, para dar opinião, para de repente compartilhar algum fato seu, tá? Eu fico muito feliz de vocês estarem aqui. Enquanto vocês vão chegando, eu vou encaminhar o convitinho, tá? Do aviãozinho aqui do Instagram, porque mesmo as pessoas sabendo que tá ao vivo, mas às vezes ela não pode agora e depois ela pode tá vendo lá nas suas mensagens, tá bom? Então eu vou estar encaminhando aqui através do meu, e se você puder tá encaminhando também para suas amigas, as suas seguidoras, eu agradeço, tá bom? Vamos encaminhando aqui. E hoje nós vamos estar falando sobre um tema muito interessante, que é sobre a exigência das mulheres. Quem nunca, né? O quanto custa essa nossa exigência, esse nosso perfeccionismo, né? Que a maioria das mulheres apresentam, né, essa característica de ser exigente, de estar sempre cobrando, querendo sempre algo mais. Não que é pra gente ser desorganizada, tá, gente? Nada disso, por favor. É só uma questão mesmo da gente estar olhando, né, para essa nossa realidade, para as nossas atitudes. Então, por isso, eu convido vocês a refletirmos sobre esse tema. Ai, muita gente por aqui, ó, ao vivo. A Duda, a Márcia, a Adriana, a Marta, a Marlene, Ruth, a Silvia. Sejam muito bem-vindas, meninas. Fico super feliz. A Catiane já entrou aqui. Seja bem-vinda, querida. Catiane tá sempre por aqui, participando. Grande beijo pra vocês. Saudades. Então, meninas, essa nossa exigência, né, que a gente acaba fazendo muitas vezes com nós mesmos, né? Ou com as pessoas que estão próximas de nós, né? Nossos filhos, nossos esposos, nossos pais. Muitas vezes a gente cria, né? Esse mundo de faz de conta, de perfeição. E na verdade esse mundo não existe. Se a gente for refletir, em quantas situações a gente acabou se frustrando, a gente acabou se decepcionando, machucando, né? Por às vezes a gente acreditar em algo, né? Criar uma fantasia sobre aquilo, e às vezes isso não vir a acontecer, ou não acontecer da forma como a gente planejou. E, na verdade, essa situação a gente acaba aprendendo com a maturidade, né? Eu sempre brinco, né? As mulheres 50 a mais, a gente acaba no viver, no caminhar, no andar, quebrando a cara, teoricamente, a gente acaba aprendendo, né? Que isso tem um preço. Né? Quando a gente exige, quando a gente põe uma régua, né, de excelência para a gente mesmo cumprir, às vezes isso gera dor e ansiedade com relação àquilo, sabe? E como eu já falei aqui, né, eu sou assistente social, trabalho na área da saúde. E eu atendo mulheres, sou mentora de mulheres também. E o que assim eu mais recebo, a queixa maior das mulheres, está relacionado a esse cansaço, a essa exaustão, a essa
decepção, sabe? Algumas também, assim, com certo rancor, né? Queixas e reclamações, né? Por, de repente, não conseguir viver aquilo que ela planejou, aquilo que ela idealizou. E isso, né, gera uma certa angústia, né, e exaustão nas mulheres. E isso tudo é somado, né, às decepções, às tristezas, às desilusões. Elas vão desembocar na questão da saúde. A Ivone entrando aqui. Oi, querida, seja bem-vinda. Estamos aqui na nossa conversa de mulheres. Estamos falando hoje sobre as exigências, a exigência das mulheres, né? As exigências, na verdade, né? A gente sempre tem mais de uma. E as consequências, né? O que traz para nós mulheres, né? Para o nosso feminino, essas questões das exigências, né? Exigências das mais variadas, né? Cada uma de uma maneira, né? Eu conheço mulheres que têm exigências com relação à limpeza da casa, outras têm uma exigência, né, com a perfeição dos filhos, a educação, né? As crianças têm que ser assim extremamente organizadas. Não pode se sujar quando sai. Quando vai na casa das pessoas, tem que ficar quietinho, sentadinho, não pode levantar. Então, assim, não estou falando aqui com relação à organização, higiene, tá, gente? Jamais, tá? Mas eu tenho percebido que esse nível de exigência, muitas vezes ele tem extrapolado, sabe? Em todos os sentidos. Ou financeiro, ou com a organização e limpeza, né? Como eu já falei, faxina em geral, né? Eu já vi pessoas, né, de um nível de exigência tamanho, né, disso de organização de limpeza, que às vezes os filhos, eles ficam retraídos, por exemplo, quando vai fazer um passeio de carro, porque não pode sujar o banco, né? Quando vai na casa da avó é tudo branco, não pode pisar, não pode subir no sofá, entendeu? Então, até que ponto essa exigência ela acaba nos tolhindo, né, de viver uma vida melhor, ou de repente até de curtir a vida de uma forma mais leve, mais tranquila, né? Que é algo que hoje, assim, né, nessa vida corrida, as responsabilidades da vida adulta nos sobrecai também, né? De uma forma, às vezes, bem pesada, né? E se a gente não tem um mínimo, sabe, de qualidade de vida, de recreação, de felicidade, de alegria, essas questões, essas exigências, né, elas vão nos levar fatalmente ao adoecimento. E é o que a gente mais vê, né? Aí a gente chega naquele caos, né, da saúde pública. Ai, tá tudo lotado. Ai, demora para chamar. Ai, não tem um especialista. Ai, eu não consigo uma consulta médica. Tamanho a quantidade de pessoas que estão adoecendo, ficando doentes. E aí a gente olha para a situação e é assim um diagnóstico meio padrão, sabe? Com relação principalmente às doenças, né, do aparelho assim, digestivo, né, relacionado a gastrite, a alguma coisa do estômago, diarreia constante, dores de cabeça, hipertensão, diabetes. Esse nível de doenças, né? E aí entra as ites, né? As tendinites, a fibromialgia, né? Que são dores articulares, dores horríveis,
que às vezes assim, a dosagem de medicação, ela só vai aumentando com o passar do tempo, né? Então a pessoa já entra aí, a dipirona já não resolve, já vai pro tramadol, já vai, sabe? Aí de repente às vezes precisa uma injeção mais forte. Tem pessoas tomando morfina por causa de dores articulares, dores e coisa que assim que incomoda muito. Ai, Ilma, mas você tá falando que as pessoas não ficam doentes por outras coisas? Sim, né? A gente tem a questão genética presente e é bastante significativa, né? Nós profissionais de saúde a gente sabe disso, né? Que quando você já tem uma predisposição genética para aquela doença, ok, 50%, né? Mas a maioria dessas doenças e do adoecimento que tem acometido principalmente as mulheres está relacionado à sua forma de viver, está relacionado às suas emoções, está relacionado às suas reações aos eventos adversos. Porque todos nós temos eventos adversos na nossa vida. Quem nunca? Né? Claro, nós temos sonhos, nós idealizamos, nós imaginamos, nós desejamos, nós ansiamos por algo bom, né? Na nossa vida, ter uma faculdade, ter uma boa casa, ter um bom carro, viagens, ok, legal, né? A gente pode e deve sonhar, ter objetivos, mas o que eu tenho percebido é que, principalmente, né, nesse caso dos atendimentos das mulheres, nas mentorias que eu faço, as mulheres, elas botam uma expectativa tamanha nesse sonho, nessa idealização, que parece que não sobra muito espaço para o e se? E se não der? E se não acontecer dessa forma? Sabe? Eu percebo assim que às vezes as pessoas colocam isso como uma regra de vida que tem que ser assim. Não, eu vou crescer, vou fazer faculdade, vou casar com um cara assim, 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 até lista, né? As atribuições, né? As qualidades, as características, ok, claro, né? É importante que você saiba onde você quer chegar, o que você gostaria para sua vida. É super bacana isso, né? Mas nem sempre isso é real. Ou nem sempre as coisas vão acontecer tal qual você iniciou, pensou, acreditou e chegou. Né? Alguns sim, alguns sonhos sim. Eu quero ter um sonho da minha casa e aí cheguei, consegui, alcancei, ótimo, parabéns. Mas nem sempre isso é regra geral e acontece 100% dessa forma. A Alessandra entrando aqui. Oi, querida, tudo bem? A Alessandra é minha aluna, seja bem-vinda. Estamos aqui no nosso bate-papo, na nossa conversa de mulheres. E aí, meninas, o que acontece? Quando a gente faz essa idealização, né, a respeito de algo, e você não calcula ou não deixa brecha no seu planejamento para que pode ser que aconteça diferente. A Sônia entrando aqui, seja bem-vinda, querida. Sandra, Adriana, Alessandra, oi, boa noite, meninas. Sejam muito bem-vindas. Muito feliz de vocês estarem aqui. Nós estamos falando hoje sobre a exigência das mulheres. O nível, a régua de exigência das mulheres e o que preço isso traz para a vida, né? Em todos os sentidos, né? Depois como mãe, como esposa, como profissional. Muitas mulheres detêm um cargo de chefia, detêm cargos estratégicos e tudo bem, ótimo, né? A gente conquistou um espaço merecido,
né? Pelo esforço e pela dedicação das mulheres. Estudo, né? As mulheres são muito focadas. E isso tem feito diferença, tem crescido, tem trazido resultados, né? Só que às vezes, o que eu tô trazendo aqui para você é que às vezes o seu nível de exigência, ele pode atrapalhar essa tua carreira. Porque quando você vem, né, para esse teu emprego aí, né, o seu cargo, e você traz um nível de exigência aos seus funcionários, às vezes até de uma forma pesada. Você tem que, você tal, a sua meta é tal, sabe? E você não pode chegar atrasado e você... Não que eu tô estimulando aqui, sabe, as pessoas serem, né, desleixadas, nada disso, gente. Eu estou falando com relação ao exagero, que é o que eu tenho percebido entre as mulheres, sabe? E seja ela de que nível for. Por quê? Mesmo às vezes a mulher sendo, né, vivendo numa situação de vulnerabilidade, às vezes ela tem uma exigência extrema com a limpeza da casa dela, com as roupas, com o horário, né? Ou até mesmo com a alimentação dos filhos. Tem que comer, tem que ser assim, tem que. A Cida, seja bem-vinda, querida. Então, olha só como que acaba que a exigência, ela tem um peso superior a aquela situação que você está vivendo. Então, as pessoas preferem manter a postura da exigência, manter, né, a firmeza, entre aspas, da exigência, acima de viver de uma forma tranquila, de viver tipo assim, se deu, se não der, tudo bem. Aí eu planejei, às vezes até um passeio, gente. Eu já vi situações da pessoa planejar um passeio, às vezes de muito tempo, sabe? E querer que as coisas aconteçam exatamente daquele jeito que ela pensou. E aí, qualquer variação que aconteça é muito frustrante. Pode ser até uma chuva, porque às vezes você planejou tanto, eu vou numa fazenda. E aquilo, e é toda uma preparação e tal, né? E envolve todo mundo. Porque a fazenda, isso, tem aquilo, vai ser bacana. Legal. Só que o que acontece? Às vezes, você não tinha planejado a chuva nesse teu passeio. Entende? Verdade, tudo bem, querida? Seja bem-vinda aqui à nossa conversa. Estamos aqui num bate-papo de mulheres. Seja bem-vinda. E aí, essa chuva, ela vai ser um transtorno na vida das pessoas. E a chuva que é algo, né, que vem do céu, algo que às vezes, né, para as plantas é algo fundamental, é algo que as pessoas estavam aguardando. Alguns, né, a chuva é tudo, e às vezes para aquele passeio vai ser a pior das situações. Eu lembro de uma história de uma amiga, né, que ela tava me contando de uma pescaria, que deu tudo errado, sabe, tudo. Eles tinham levado o lanche estragou, aí choveu, e ventou, e não deu peixe. Olha, foi o caos a pescaria em família, né? E é algo assim, claro, bacana, né? Quem não gosta de estar com a família? Mas às vezes, gente, é isso que eu quero refletir aqui com vocês. Às vezes, mesmo algo bom, algo prazeroso, a exigência acaba estragando tudo isso. Porque, primeiro, você não consegue relaxar porque você tá focada no dar certo, no manter o controle, em ser daquele jeito que você imaginou, que você não curte muito o que tá em volta, mesmo aquilo que não deu certo. Entende? Sabe o que não é certo, mas que acaba sendo certo? E que acaba, tudo bem é chuva, então vamos tomar banho de chuva todo mundo.
Entende? Sabe aquilo? Fazer de um limão uma limonada? É mais ou menos isso. Mas nem sempre as pessoas conseguem compreender que ela vai ter que fazer isso com o limão. Que não tem outra saída. No seu planejamento não tinha saído nada a respeito do limão virar limonada. Na sua cabeça, o limão era para fazer outra coisa. Era só para temperar. E de repente, o limão vai ter que virar uma limonada. Entende? Então, é isso que às vezes a gente tem dificuldade de lidar e de refletir sobre a nossa exigência. Entendeu? Que preço alto a gente está pagando em cima de algo que, não, tem que ser assim. Igual a palavra de rei, né? Eu lembro quando eu era criança tinha esse negócio. Palavra de rei não volta atrás. Então, se o rei falasse, a partir de hoje vai ser assim, todo mundo vai ter que chegar e beijar a porta. Pronto, né? O rei falou, a água parou. Né? E muitas mulheres, né, nessa postura de rainhas do lar, rainhas no seu trabalho, rainhas, né? Acabam, de uma certa forma, exigindo, né, esse padrão, esse nível de qualidade que às vezes nem ela consegue manter. É difícil até para ela. Valéria, olá querida, bem-vinda. Estamos aqui no nosso bate-papo de mulheres. Então, essa exigência, ela toma uma dimensão na nossa vida, né? E sem falar a questão espiritual disso tudo. Porque o que acontece? Quando a gente é né? Tem pessoas que falam, Ilma, mas eu não gosto de misturar. A minha vida é minha vida e o espiritual é o espiritual. Só que o ser humano, ele é corpo, alma e espírito. Não tem como a gente desassociar isso. Às vezes você pode estar com o seu espiritual um pouco abafado, né? As suas emoções um pouco controladas, entre aspas, né? E você vive numa racionalidade de firmeza e de exigência. Então você acorda, tem seu planejamento. Ilma, mas eu sou uma pessoa muito disciplinada. Ok, parabéns, ótimo. Mas o que acontece? Às vezes isso te força, né? Essa tua racionalidade te força a distanciar das suas emoções e da sua essência espiritual. Entende? E aí eu não tô aqui falando de religião. Estou falando da espiritualidade e desse reconhecimento de quem é Deus pra gente. Do que Deus significa na nossa vida. Porque às vezes a gente entra nessa roda viva aí de correria e de paga conta e boleto e filho e escola e e vai e busca e acabou o dia. E a sua relação espiritual, a sua relação humanitária, até com as pessoas, ela acaba ficando fria, entendeu? Porque acaba você vivendo um mundo pra você. A exigência é sua. Ninguém falou pra você que a sua casa tem que estar rigorosamente limpa, que você tem que servir o seu almoço às 11h32 todos os dias. Isso não está estabelecido. Mas às vezes a gente cria essas determinações, né? Essas palavras de rei. A gente que faz. E aí vira aquela coisa, né? Porque se as pessoas, né, de casa ou do entorno não entram nesse teu ritmo, aí você começa a ficar estressada. Ninguém me ajuda. Ninguém faz nada. E eu tenho que cumprir horário. Eu que levo. Eu que busco.
E é assim, gente. E eu tô falando isso porque eu já vivi isso. Já vivi e comecei a pensar na minha vida a partir disso, que começava a dar errado as minhas projeções. E que bom que deram erradas. Que bom. Porque senão você fica na centralidade do seu eu. Eu posso, eu aconteço, eu sou a maioral, entendeu? E nós somos dependentes da graça de Deus. Se nós estamos vivos, se nós estamos aqui, se nós temos saúde, se nós temos a nossa família, é porque Deus assim permitiu. Não é por nós mesmos. Entende? Então, o que acontece? Às vezes, a gente foca o farol na gente, né? Não, eu vou, eu consigo. E aí tá, né? Deus só vai olhando. Fala, tá bom, vamos ver até onde você... Só que, num primeiro obstáculo, a gente vai perceber que a gente não é nada sozinha. Que a gente não consegue controlar tudo. Ser onisciente, ser onipresente como Deus é. Nós só somos mulheres. Nós só somos mães. A gente não tem essa capacidade. Só que às vezes a gente entra nessa roda viva e nesse embalo como se a gente fosse. Entende? Porque você acredita, você idealiza. E aí, às vezes, as pessoas... Ah, Rafaela entrando aqui, seja bem-vinda, filha. Obrigada por você estar aqui. Então, o que acontece? Você entra nessa roda viva e você não percebe o caminho que você está levando. E aí vem as decepções, gente. Porque é natural. É natural que às vezes as coisas não saiam 100% do que você planejou. Quando saem uns 20, 30, ótimo! Tá no lucro. Entendeu? Porque a vida é assim. Né? E isso também nos leva à maturidade. Porque pensa, né? É a mesma relação que a gente tem com os nossos filhos. Pensa se eu dou tudo para os meus filhos na hora que eles querem, do jeito que eles querem. Eles vão imaginar que tem dificuldade na vida? Não. Vai achar que a vida é só pedir, é só chamar que a mamãe tá ali. Só que na vida real não é assim. Porque eles vão crescer, eles vão pra escola, eles vão ter que fazer a prova sozinho, a mamãe não vai estar lá, vão ter que fazer o vestibular sozinho, vão entrar na faculdade sozinhos, né? Vão ter os seus relacionamentos e a mãe não vai estar lá sempre para acudir, para socorrer. Então, nesse processo, a gente também acaba levando nossos filhos a terem as experiências deles. As experiências boas e as não tão boas. Mas que faz parte da vida. Mas o que eu trago para vocês é exatamente isso. Infelizmente, muitas mulheres que estão agindo dessa forma, colocando a régua, né, no ápice de exigência, né, para com elas próprias e para os que estão no entorno, a frustração é muito grande. Muito grande. Muita tristeza, muita depressão, muita ansiedade. Por quê? Você fica naquela, o próprio nome já diz, né, naquela ânsia de que aconteça daquela forma e nem sempre vai acontecer. E se não acontecer, como você lida com isso? Né? E aí, às vezes, é a hora de buscar ajuda. Buscar ajuda profissional, buscar ajuda, às vezes, até de uma colega, de alguém que você tenha confiança de falar, sabe, abrir o seu coração sobre o que está acontecendo. Porque a gente sabe. Quando a gente vê que a gente tá indo por um caminho errado... Ai, desculpa, gente. Você acaba tendo que refletir.
sobre a sua situação. E aí, você precisa disso, né? Seja uma mentoria, seja um acompanhamento psicológico, algo mais profundo. Porque às vezes também, essa tua régua não é nem porque você, né? Isso às vezes vem já da sua avó, da sua mãe, da sua tia, da sua família, o ritmo, né? Que você acabou embarcando nesse ritmo e tá seguindo, achando que tá certo, que tá tudo bem. Entendeu? Só que aí você começa a esbarrar nas dificuldades, naquilo que passa a não dar certo. Entende? E a gente precisa estar preparada para esse não dar certo, para as adversidades. Quantas pessoas que na caminhada aí acabou assim, né? Sofre um acidente, né? Adquiriu uma doença mais grave. Quantas mulheres com câncer? Ai, mas agora você vai me dizer que todo mundo vai morrer no meio do caminho. Não é isso. Mas às vezes, muitas mulheres passam por um processo disso, né? De um adoecimento mais grave, de um câncer. E é uma batalha. Até que tudo se resolva, até que tudo, né? Algumas positivamente. Nossa, super! Tem muitas mulheres que conseguiram, sabe, dar a volta por cima e conseguir que a doença ficasse para trás, coisa do passado, vira a página, segue a vida. Fantástico. Exemplos assim, sabe, de mulheres que enfrentaram com a cara e com a coragem, perderam o cabelo, quimioterapia, radioterapia, internação, né? Mulheres que ficaram entubadas, mulheres, né, em situação de sofrimento. A Silvia entrando aqui. Olá, querida, tudo bem? Bem-vinda ao nosso bate-papo. Então, o que eu quero trazer para você, essa realidade, não é tratamento de choque, não é isso. Mas olhar para as possíveis adversidades também, que elas ocorrem. E isso não é porque, ai, isso não vai acontecer comigo, ai, porque eu sou mais bonita, porque eu sou mais protegida, porque eu sou mais inteligente, porque eu tenho mais dinheiro. Não! Assim como as bênçãos, as coisas boas, as realizações está para todos, as adversidades também estão para todos. E você não sabe o que vai acontecer na sua família, no seu entorno, na sua vida. Porque é tudo muito incerto. Por mais que você planeja, por mais que você pense positivo, por mais que você é uma pessoa otimista. Ai, mas eu não quero que nada de mal aconteça comigo e com a minha família. Claro, ninguém deseja isso, sabe? Mas infelizmente, algumas famílias, né, elas são tomadas por situações difíceis, de dor, de perdas. Né? Quantas pessoas agora na pandemia, né, perderam 2, 3, 4 membros de uma família, numa semana, num mês. Então é algo muito triste, muito indesejável, muito impensado, muito improvável. Mas aconteceu. Quantas separações, quantas traições, quantas decepções. Algo que você nunca imaginou passar. Né? Um acidente, a perda de um membro, acidentou, perdeu a perna, teve que amputar o braço, ficou na cadeira de rodas. Adversidades. Ninguém quer que aconteça, claro. Mas às vezes o nível de exigência da gente é tamanho que às vezes só acontecendo algo, sabe, de dor, de tristeza, pra gente começar a parar e pensar. Porque quando a gente tá a 1000 por hora aí no vamos mais, às vezes a gente não consegue pensar sobre as adversidades. A gente nem quer pensar, na verdade. Mas eu tenho visto que algumas pessoas, quando chega nesse nível,
né, de ter que frear do dia para a noite. Você tinha uma vida super ativa e de repente você leva um pare na sua frente e aí você tem que rebolar e você tem que rever todos os seus conceitos, sabe? E aí às vezes é um pouco mais dolorido para você conseguir tabular e reorganizar sua vida. Mas assim, é impossível quem passa por uma adversidade não conseguir mudar os seus valores e ver o que tem sentido na sua vida. A pandemia trouxe um pouco isso, né? O que tem sentido para você? Sendo que se você tinha vestidos lindos, você não tinha para onde ir. Se você tinha lindas joias, você não tinha onde apresentá-las. Se você tinha muito dinheiro guardado na sua conta bancária, você não tinha como desfrutar, viajar. Entendeu? E aí começa a mexer com os seus valores. O que de fato tem valor para você? Só que isso que eu tô falando, quando a gente tá nesse nível de exigência com a gente não percebe isso. É disso para mais, é disso, né, galopante. A gente jamais imagina algo que seja diferente daquilo que a gente tá almejando, planejando, idealizando. E que às vezes, infelizmente, nunca vai acontecer. Sabe? Então, assim, é só umas caraminholas, como eu costumo dizer, né? Sobre a nossa vida, sobre a forma como a gente tem encarado, né? Esses nossos desafios de ser mãe, os desafios de ser profissional, desafios de ser esposa, né? Mãe de adolescente, então nem se fala. Muitos desafios. Entende? Mas que a gente não possa, sabe? Ter um pouquinho de paciência com a gente mesmo, com a nossa régua de exigência. Sabe? Olhar para as nossas necessidades também. Puxa, e se eu não tivesse? Ter um coração de gratidão frente a tudo que a gente vive. Porque assim, se você tem um carro para te facilitar a sua vida, se você consegue ir no mercado e comprar o que você quiser e puder, que bom. Porque muita gente não é assim. Com muitas famílias não acontece assim. Às vezes tem que comprar no mercadinho mais perto porque não consegue trazer todas as sacolas. O Uber, às vezes não dá, o dinheiro não dá para pagar o Uber. Porque se eu for pagar o Uber, eu deixo de comprar o leite. Entendeu? Eu passei já por uma situação assim, que eu tinha que ir a pé, porque se eu pegasse o ônibus, o dinheiro do ônibus ia fazer falta para complementar o que eu ia comprar. O leite, o café, o pão, ia faltar. Então eu ia a pé, né? E eu lembro que era tão assim, o pessoal do mercado já me conhecia e eles faziam as entregas de moto ou de caminhonete e tal, né? E aí eu ia lá, escolhia, pagava e deixava tudo separadinho. Né? Eles colocavam numa caixa, colocavam meu nome, identificavam meu endereço e daí, dali umas 40 minutos, uma hora, eles vinham trazer na minha casa. Porque eu não tinha como pegar ônibus e nem pagar Uber. Nem tinha Uber, né, nessa época. Mas, assim, um táxi, por exemplo, não seria possível. Entende? E eu também não aguentava trazer tudo para casa. Ou então, eu fazia assim, né? Às vezes, durante a semana, eu ia comprando picadinho. Comprava o que eu conseguia trazer. Se eu comprasse um pacote de arroz de 5 quilos, já não conseguia trazer muita coisa junto, né? Então você acaba tendo que adaptar, fazer adaptações às suas adversidades. Só que às vezes, Deus tem sido tão generoso com você que você não percebe que pode ter adversidades. Você só tá naquela escalada, né?
daqui para mais. Ótimo. Mas reflita um pouco sobre outras pessoas que não conseguem ter isso. Tenha um coração de gratidão a Deus, se você tem. Ou se você não tem, peça a Ele, né? E também tente, mesmo na sua adversidade, tentar entender, sabe? Não ficar só naquela fase da reclamação, da murmuração, mas tentar entender aquele processo. Nossa, por que eu tô vivendo isso? O que eu preciso aprender nesse momento? De dor, de tristeza, de perdas. Por mais dolorido que seja. Porque algum propósito existe. Isso eu tenho certeza e posso dizer para vocês. Claro que às vezes a gente não tá entendendo naquele momento. Mas com o passar do tempo, as coisas vão se estabilizando e a gente vai compreendendo, aquilo vai ficando mais leve e a gente consegue caminhar novamente. Só que quem vive essas turbulências não será a mesma pessoa mais. Não será, com certeza. Então é aquilo que a gente já comentou aqui em outras lives, né? Se você ainda não viveu um momento de dificuldade, talvez você ainda vai viver. E você precisa estar preparado para isso. Sabe? E também não ser tão exigente com você. Para que as coisas aconteçam do seu jeito, no seu tempo, na sua forma. E que todo mundo tem que entrar no seu ritmo. Porque cada pessoa tem o seu ritmo. Cada família tem uma dinâmica. Eu vejo muitas mulheres, às vezes, exigindo do próprio companheiro, né? Do próprio esposo. Não, a mulher tem que botar o homem na linha, porque nem sempre é assim. Nem sempre. Ah, não, Ilma, a mulher é que é o pescoço que vira a cabeça. Não. Nem sempre é assim. Né? Alguns, um pouco mais maleáveis, ou no diálogo, né? Mas nem sempre é assim. Às vezes você quer que a coisa seja do seu jeito, né? E o seu companheiro fala, não, eu quero ir por aqui agora. Né? Então, a unidade, ela é construída de uma outra forma. Não é simplesmente porque você quer, ou porque você acha que aquele é o certo. Pode ser que o outro não pense assim. E aí, vocês vão acabar tomando caminhos diferentes. Né? Então, por isso que a gente precisa olhar para nossas necessidades, para as nossas atitudes. Como eu estou encarando esse meu desafio? E assim a gente vai aprendendo, meninas. Cada dia, né? Esse processo de mentoria, ele tem sido fantástico para essas coisas, para que a gente consiga aprender, né? Eu aprendo muito com as minhas mentorandas também, né? Eu fico assim muito gratificada com a forma, né, que elas entregam as suas histórias, como elas, né, se abrem, para que a gente juntas, né, podemos pensar, refletir, pensar um novo caminho, estratégias, né? E tem sido assim muito bacana, muito prazeroso fazer esse trabalho. Os resultados muito positivos, né? E vendo que um amadurecimento e vendo um caminhar diferente, né, dessas pessoas a partir delas olharem para elas, né? No caso hoje que a gente está trazendo esse tema, olhar para a sua exigência, olhar para a forma como você está querendo que todo mundo venha para a sua régua. Não ter consciência, não ter noção das adversidades. Entendeu? Então, vamos evitar, né? Que a gente viva situações de ansiedade, de adoecimento, de frustração. Às vezes a gente precisa ir um pouco mais devagar, olhando, observando melhor as situações. Ainda que a gente esteja numa planície, ainda que esteja tudo bem, tudo maravilhoso,
tudo acontecendo. Ai, uma não, na minha vida tá fluindo tudo maravilhosamente bem. Eu tenho minha casa, tenho minha família, tenho meu carro, tenho meu trabalho. Ótimo. Né? Mas que a gente possa também ter um olhar sobre tudo isso. Ter gratidão. Olhar para outras pessoas que não vivem isso. E como que de repente você pode até ajudar essas pessoas que não estão conseguindo chegar nesse nível. Mas se eu tô na minha régua de excelência, dificilmente eu vou conseguir olhar do lado. E aí a minha humanidade ela fica comprometida. Porque se eu vivo pra mim, só do meu jeito, no meu individualismo, né? Então é isso, meninas. Eu gostaria que vocês compartilhassem, né, esse nosso vídeo aqui, para que outras pessoas também tenham acesso, também possam refletir, aprender, trocar ideia, fazer algum comentário, se faz sentido ou não para vocês. Né? Reflitam aí, comentem, mandem mensagem, tá? Você me encontra aí no WhatsApp, nas redes sociais todas aí, de Instagram, no canal do YouTube, eu deixo gravado. E o objetivo é esse mesmo, a gente aprender, a se ajudar, a trocar experiências, a se tornarem pessoas ainda melhores, tá bom? Eu agradeço muito a vocês por estarem aqui, por compartilharem desse momento. Agradecer a minha família, que sempre tá por aqui, minhas primas, tias, minha mãe, que acompanha, torcem pelo meu trabalho. Muito obrigada, tá bom? Agradecer aos meus filhos, que sempre estão curtindo também. E a Deus, né, por tamanha oportunidade de chegar, através da internet, chegar a tantos lares, a tantas pessoas, né? De longe, de perto, né? Para trazer essas palavras, para trazer essas reflexões aqui com vocês. Tá bom, meninas? Fiquem com Deus, grande beijo e muito obrigada. Até uma próxima oportunidade.